Olá, queridos, graça e paz. Quero aqui trazer uma reflexão hoje sobre o que é justo aos olhos de Deus e aos olhos da justiça humana. Mas antes disso, eu quero te convidar a curtir e a compartilhar esse vídeo. Não deixa de curtir o nosso canal. Vamos aqui para mais uma reflexão. Referente ao que é justo e aquilo que não é justo. O que é justo para uns e não é para o outro. O que a Bíblia fala sobre isso? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. E essa mensagem está lá no livro de Mateus, capítulo de número 20, que vai falar da parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu na madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vós darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu-se da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? No 7 diz: responderam eles: porque ninguém nos contratou. Então eles disse a ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelo último, indo até os primeiros. Olha só, essa parábola fala o seguinte: um trabalhador na madrugada saiu para aqueles que queriam, ele tinha uma vinha e precisava de pessoas a trabalhar nessa vinha. Ele saiu de madrugada, encontrou algumas pessoas na praça e convidou essas pessoas para trabalhar. Ele visualizou que essa obra era muito grande, ele foi até a praça de novo. Aí a Bíblia relata que ele foi em alguns momentos nessa praça. Nesse momento, na segunda vez que ele foi, chamou outros trabalhadores. Da terceira vez que ele foi, já era a hora nona, aí já chamou outros trabalhadores. No final do dia, ele também chamou outros trabalhadores. Olha só que interessante. No primeiro momento, ele tem esse lapso temporal de uns que chamaram da madrugada, outros chamaram na hora nona, outros chamaram na hora 11ª. E esses trabalhadores foram trabalhar nessa vinha. Continuando o versículo, vai dizer o seguinte: vindo os da hora 1/10, ou seja, já no final do dia, e isso em troca de 1 denário, receberá cada um deles 1 denário. Ou seja, o que começou a trabalhar por último, ele irá receber 1 denário, da 1/10 hora. Os que começaram a trabalhar também na madrugada, também irão receber 1 denário. Ora, pensa comigo, imagina que você é um trabalhador e você quer contratar pessoas para trabalhar na sua empresa. Vou dar um exemplo: uma pessoa que seja dono de um salão e tem 10 mulheres querendo fazer unha neste salão. Essas 10 mulheres chegam até você e falam assim: olha, tem uns horários aqui agendados e tudo mais. Aí você vê assim: puxa, não vou dar conta. O que eu vou fazer? Vou contratar pessoas. Aí você começa na madrugada a contratar uma pessoa. Aí você vê que aquelas 2 pessoas que estavam ali trabalhando para você, 1 ou 2, não deram conta para no final do dia fechar às 10. O que você vai fazer? Vou contratar mais pessoas. Aí você sai nas 9 horas da manhã. Aí quando você volta umas 10 horas, vê que tem 3 pessoas ali que não deram conta, o que você vai fazer? Você vai voltar e vai contratar mais pessoas. Aí você chega lá meio-dia. Aí depois você chega às 3 da tarde. Aí quando você vê que tá com 8 pessoas sendo atendidas, lá para 5 horas da tarde, você fala assim: não vai ter jeito, vou ter que contratar mais uma pessoa. Aí você vai e contrata uma pessoa às 5 horas da tarde para terminar o serviço às 6 horas da tarde. É mais ou menos isso que a Bíblia quer dizer.
Aí olha que interessante, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o trabalhador da vinha virou para o seu administrador e falou assim, olha, comece a pagar dos últimos para os primeiros que começaram a trabalhar. E você acha que vai pagar 1 denário. Imagina você como empregador. Você acha que é correto uma pessoa que trabalhou de 5 às 6 receber o mesmo que trabalhou da madrugada até às 6? Talvez você se questione que isso é injusto. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a forma como Deus encara do que é justo é diferente de como a gente encara aquilo que seja justo. A visão que Deus tem é totalmente diferente como a visão que nós, seres humanos, temos. A forma como Deus olha para nós é uma forma que o mundo olha e fala assim, isso não dá certo, isso não funciona. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê uma outra situação, um outro cenário, daquilo que, na visão de Deus, aquilo é justo. Talvez você tenha olhado e falado assim, pô, mas quem trabalhou de 5 horas até 6, não é justo a pessoa receber o mesmo que trabalhou de madrugada até as 6. Isso parece ser injusto. Mas se a gente for, por exemplo, lá para a questão da Bíblia, de que Deus deu seu único filho por nós, que morreu pelos nossos pecados, a gente vai analisar a seguinte situação. Nós não somos merecedor desse amor. Por isso que nós, pela misericórdia dele, a nossa força se renova todo dia. Ou seja, nós estamos vivos pela misericórdia dele. A conta não fecha se a gente for olhar dessa maneira. Porque às vezes nós rejeitamos a Deus e Deus mesmo assim continua de braços abertos para receber nós que ele considera como filhos. O que eu quero te mostrar? Às vezes algumas coisas que você considera injusto não faz da sua competência você querer fazer justiça pelas suas próprias mãos. Até porque se você for buscar fazer justiça, você não está fazendo justiça com as próprias mãos. Ou se você sofrer uma justiça, você tem que entregar para Deus. Porque se eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, não é justiça. Isso é vingança. E é isso que eu quero trazer nessa reflexão. Da gente olhar e buscar e entregar a Deus aquilo que é dele, não aquilo que é nosso. É olhar de um viés diferente. Eu vou te dar um exemplo. Lá no início da Bíblia, diz o seguinte, que eram 12 espias que Moisés mandou vigiar a terra prometida. Aliás, 12, perfeito. Esses 12 espias, olha que interessante, presta muito bem atenção no que eu vou te falar. Esses 12 espias, ao olhar a terra prometida, voltaram para Moisés falando assim, Moisés, temos o feedback da terra prometida para vocês. Sabe o que aconteceu? Dos 12, apenas 2 deram um feedback diferente daqueles 10 que deram feedback. Eles viraram e falaram assim, os 10, olha Moisés, não tem como entrar na terra prometida, porque lá só tem gigantes habitando, não tem como a gente entrar nesse local. Por quê? Porque é impossível a gente entrar, porque o nosso exército é muito pequeno e o exército deles é muito maior, e ali são gigantes, nós somos uma minoria e pequenos à vista desses gigantes. 2 deram feedbacks totalmente diferentes para Moisés. Josué e Caleb viraram e falaram assim, nossa, a terra é incrível. A terra tem uvas do tamanho de cabeça de pessoas. Imagina uma uva do tamanho de cabeça de uma pessoa. A terra manda leite e mel. A terra é imensa. A terra, o gramado é verdinho. Para o nosso pasto vai ser ótimo. Por que eu estou te falando isso? Por muitas das vezes, eu mesmo já olhei a vida de forma diferente. Por muitas das vezes, as dificuldades que eu passava, eu não olhava para as oportunidades. Eu sempre olhava para as dificuldades. Quando eu te trago para essa reflexão, e eu quero que você pense o seguinte, quantas das vezes você já não passou por dificuldades e oportunidades, mas continua enxergando como os 10 enxergaram? Não enxergam as adversidades que vêm na sua vida como oportunidade para as coisas novas. E simplesmente só encara a vida como é difícil. Eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Ou seja, tudo está determinado como eu olho. E como eu olho para a vida não é como Deus olha.
porque os planos deles, os pensamentos deles é muito maior do que a gente consiga imaginar, está na palavra. E é essa reflexão que eu quero deixar para você. Comece a olhar a vida de forma diferente. Entenda que tem coisas que precisam ser entregues a Deus. Não precisa você fazer do seu jeito, de colocar a mão. Eu preciso colocar a mão para esse negócio dar certo. Não, você precisa fazer a sua parte e entregar a Deus o que é de Deus. E as coisas vão fluindo. Entrega a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Descansa, entrega para o Senhor. Entenda que a forma como Ele vê nós aqui na terra, como Ele cuida de cada filho, é diferente de como a gente gostaríamos que fosse. Tem coisas na nossa vida que a gente gostaria que fosse de um jeito e não vai ser. E entregar a Deus é exatamente isso. É a gente confiar nele, descansar e saber que Ele tem o melhor para nós. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Quero agradecer e não esquece novamente de curtir, compartilhar, manda para os seus amigos e pedem para o máximo dos amigos aí comentarem e curtirem na nossa postagem. E segue aí, @eu sou Anderson Oliveira. Que Deus abençoe a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.